passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela. Ok, já estamos de volta e vou aproveitar para falar do Balneário do Camon, um dos nossos patrocinadores. É sempre um prazer falar do Balneário do Camon. Imagens na tela para você desse local aprazível, gostoso, maravilhoso, desestressante. Olha só, né? Você tem os lagos dos pirarucus, os peixes, são tantas espécies, inclusive que você pode pescar ali mesmo e já se alimentar com os peixes fritos, cozidos, caldeirado, enfim, tudo mais. Também essa piscina maravilhosa para você se deliciar, para você refrescar aí desse período quente pra caramba. Estou falando de Balneário do Camon, ali na Estrada do Salobo, 8 quilômetros de Palmariçu, Estrada do Salobo, hein? Dá uma passadinha por lá, final de semana está chegando, prepare-se junto com a família, os amigos, os colaboradores e vá viver momentos emocionantes, tranquilizantes e refrescantes aí no Balneário do Camon. Bom, gente, agora vamos entrar nesse assunto que dominou as redes sociais na tarde de ontem. Uma detonação acabou destruindo várias casas. Você vai acompanhar agora tudo isso, você vai ver alguns momentos, alguns vídeos, algumas fotos. A gente já começa a gerar para vocês aí, portanto, a partir de agora, neste momento em que a detonação acontece. Escute só, acompanhe o áudio de quem estava gravando ali. Era um momento de gravar uma detonação e acabou dando nisso tudo. Acompanhe. Olha só o desespero da mulher aí, hein? Quebrou as casas. A princípio as pessoas acham que está tudo bem, que foi uma explosão, danificou uma coisinha ali. Conforme vai baixando a poeira, vão percebendo que a coisa é muito mais grave. Senhor, levantou fé, muito. Meu Deus, é muito feio, Senhor. Que coisa, hein? Algumas fotos também mostram, e a gente vai inserir para vocês aqui de uma maneira mais real, depois que baixou a poeira ali da detonação, como ficou a rua, o estado das casas destruídas. Tem mais um vídeo também que a gente mostra aí agora, depois da explosão, como é que ficou ali. Que coisa, hein? É impressionante tudo isso. A casa aqui foi totalmente danificada. Muito prejuízo aqui no momento. Olha, a prefeitura, através da sua assessoria de comunicação, Ascom, tão imediatamente soube do que estava acontecendo, teve conhecimento da gravidade da situação, fez publicar uma nota. Essa nota diz o seguinte: nota de esclarecimento PMP. A Prefeitura de Parauapebas informa que hoje, dia 6, nas obras de pavimentação e drenagem no bairro São José, Rua das Mangueiras, houve um incidente provocado por detonações de rocha, quando alguns imóveis sofreram avarias. A Prefeitura esclarece que todos os procedimentos técnicos e de segurança foram tomados, como evacuação de pessoas e sinalização de toda a área. Graças às providências tomadas, não houve danos pessoais, físicos aos moradores. Já foram iniciadas as vistorias conjuntas com os técnicos da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Obras já acionou a empresa contratada, a JM Terraplenagem, que de imediato tomou as devidas providências e irá arcar com todos os custos necessários à restauração dos imóveis atingidos, bem como, quando necessário, fará deslocamentos e acomodações dos moradores afetados. Assessoria de Comunicação, Ascom PMP. Olha, o que a gente pode dizer disso tudo é que, graças a Deus, graças às providências que foram tomadas, como a própria nota cita, não houve problemas maiores. Já pensou tudo isso, hein? Agora, é claro, e hoje nós estamos falando dessa liberdade de imprensa e o WhatsApp meio que virou aí uma espécie de jornalismo livre, território livre da internet. Já tem gente aproveitando, inclusive, para fazer detonações ao governo municipal. Mas uma coisa é certa, o que nós vimos aqui poderia ter sido muito pior se as providências necessárias não tivessem sido tomadas. Bom, infelizmente aconteceu, felizmente sem danos físicos e nem moradores feridos. Esse tipo de coisa que aconteceu ontem pode acontecer em qualquer situação. Felizmente, as providências tomadas evitaram um mal maior. Bom, agora nós vamos conversar
com o nosso convidado de hoje, Dia da Liberdade de Imprensa, nada melhor do que a gente falar disso tudo. Zé Dudu já está conosco aqui, ele é o nosso entrevistado do dia. Portanto, já com a gente aqui no estúdio, Zé Dudu. Zé Dudu empresta, né, o nome dele ao site, ao portal, ao blog, que é um dos mais acessados do estado do Pará, quiçá do Brasil. Eu falo isso com muito carinho, porque por muito tempo no rádio e ainda hoje aqui no nosso programa na televisão, a gente utiliza o blog do Zé Dudu como fonte de informação. E eu observo que em vários momentos, alguns de pico, o blog ele traz uma referência do estado do Pará para o Brasil, ali como fonte também para outros veículos fora daqui. Já serviu, já ajudou, já contribuiu, já assessorou em vários momentos. Só que isso, mesmo num período como o nosso, de internet um pouco mais veloz, de abertura, de comunicação, e até por conta dessa data de hoje, o Dia da Liberdade de Imprensa, não é possível, às vezes, fazer tudo o que se quer. Nós trabalhamos mesmo que ali no fio da navalha, na corda bamba, o tempo todo. Se isso, por um lado, é bom, porque você tem responsabilidade com o que diz, com o que posta, com o que redige. Por outro lado, a gente tem que estar meio ali no meio disso tudo, né, com muito cuidado para não ferir certas suscetibilidades. Zé, como é que você faz para se manter dentro disso, né? É fácil, é difícil, as notícias hoje estão mais palatáveis, estão mais tranquilas para se fazer. Como é que você trabalha para manter uma boa audiência sem cair nessa normalidade da imposição da própria lei de imprensa? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Demerval. Como você disse, o blog hoje ele pauta vários órgãos de meios de comunicação de fora de Paraupebas, né? Então a gente tem procurado fazer um serviço, um trabalho pautado na seriedade. Eu acho que tudo que você faz com seriedade, ele no futuro ele vai caminhando e dando certo, né? E a gente tenta pautar principalmente na seriedade. Como você disse, hoje com as redes sociais está muito difícil de fazer jornalismo, né? Uhum. Então eu fico muito satisfeito quando a pessoa me diz assim, tá no Zé Dudu, então é verdade. Então, assim, quer dizer, dá aquela credibilidade para você. Sim. Que quando chega lá é porque a notícia é verdadeira. Liberdade de expressão, né? Liberdade de imprensa, que é diferente de liberdade de expressão. Sim, sim. Nós vivemos com liberdade de imprensa? Uma boa pergunta, né? Uhum. Porque você pode fazer tudo que você quer, você pode colocar tudo que você quer. A Constituição garante essa liberdade para a gente, para o jornalista, não só para o jornalista, mas como para todas as pessoas, né? Ela é garantida na Constituição, essa liberdade. Uhum. Mas nós sabemos usar essa liberdade? Até a imprensa ou o povo sabe usar essa liberdade? Porque a gente vê tanta coisa hoje nas redes sociais, né? Você chamando presidente de ladrão, não que ele não seja, né? Mas você tem que pedir as palavras, claro, né? Porque eu tenho que provar. Claro. Eu tenho que provar. Se ele é ladrão, então prova que é ladrão. Porque já pensou se o governo, não só o municipal, o estadual, o federal, começasse a abrir processos nas redes sociais por calúnia e difamação? Porque você, mesmo você sabendo que aquele sujeito é ladrão, você tem que provar que ele é ladrão. Claro. Não é de ouvir falar que você tem para dizer isso. Então a liberdade de imprensa vai até ali, até onde você pode provar, né, tudo que você diz. Você usou um argumento que você tenha provas para ele, você está com toda a liberdade para fazê-lo. Agora, você usou um argumento que você não tem aquela propriedade para produzir provas contundentes para te garantir aquilo, você está sujeito a um processo. E a questão não é só essa, né? Se a gente for voltar um pouquinho na história aqui, nós vamos encontrar alguns fatores, ainda bem que não são muitos, mas nós temos o exemplo da escola base que foi detonada pela mídia na época, acusou-se ali várias denúncias de pedofilia, de problemas de crimes sexuais dentro daquela creche, e depois, quando se descobriu que nada daquilo era verdade, o estrago já estava feito, nunca mais foi possível recuperar aquele patrimônio, aquela empresa, aquele setor privado ali de uma família, infelizmente. Então, não é só
a responsabilidade que você tem com a lei, a responsabilidade que você tem, às vezes, com uma pessoa que é objeto de uma investigação, né, que se coloca ali. Agora, Zé, se por um lado nós temos as redes sociais hoje com tanta liberdade, e aí você faz a pergunta, será que estamos sabendo usar? Os jornalistas não têm essa liberdade toda, né? Eles trabalham sempre dentro desses parâmetros, dentro desses limites, né? A liberdade de imprensa, ela é muito diferente da liberdade de expressão. Apesar de você também ter que pagar, né, por um erro que você venha a cometer, e o ser humano comum, o cidadão comum é a mesma coisa, em 1967, quando veio a Revolução, a ditadura, né, aquele período da ditadura, a Constituição de 67 garantia a liberdade de expressão. Mas a gente não tinha liberdade de expressão. Você não poderia falar. Se juntasse 2, 3 pessoas, chegava os homens e taca. Hoje, de vez em quando, a gente vê essa turma flertando com o perigo, né? Porque nós queremos a volta dos militares e tal. Opa! Eu acho que deveriam ler um pouquinho mais. É verdade. Né? Todo governo é bom e todo governo é ruim. A ditadura teve o seu lado bom, que o governo, naquela época, ela precisava de um choque, né? E era para ser transitório, né? Preparar o país. Esse é o problema, preparar o país para um governo, um novo governo, e durou 20 e tantos anos. Né? Uma noite que durou 20 e tantos anos. Né? Zé, eu vejo de vez em quando você fazer uma coisa que eu acho muito interessante. A notícia é uma coisa, a informação é uma coisa e a sua opinião é outra coisa. Claro. Volta e meia você evoca essa capacidade do cidadão, do cara que escreve, mesmo sendo dentro do seu veículo, do seu espaço que você utiliza, que é um negócio, que é uma empresa. Quando você quer emitir algo, você chama para você mesmo essa responsabilidade. Né? Nós criamos agora uma coluna que chamou Opinião. Né? Lá vem uma foto desse bonitão, lá com uma antiga opinião. E ali a gente omite a opinião, que não interessa se é igual à sua, se é diferente da dele, né? É a minha opinião aquilo ali. E eu acho bacana poder fazer isso, porque apesar do blog estar se tratando hoje de um blog de notícias, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha linha editorial, eu vou pesquisar antes de escrever até as notícias, né? Eu falo muito para meus colaboradores que a gente tem que ouvir sempre os dois lados, mostrar a notícia como ela é, e quem tem que achar certo ou errado é o leitor. O leitor é que tem que tomar opinião e tomar para que lado ele pende, né? Bom, uma coisa que acho que é muito importante a gente colocar agora nesse momento que nós estamos vivendo, que é um período eleitoral, é a história das fake news, que a gente já discutiu no outro momento lá na Rádio Trilha. Eu acho que esse assunto ele está sempre na ordem, na pauta do dia, né? Porque é a tônica do momento. Agora mesmo estava mostrando ontem no nosso programa uma notícia que você deu de uma invasão de hacker lá no site da Prefeitura de Canaã dos Carajás. E os hackers, eles meio que têm esse papel, né, de invadir. Os jornalistas, os haters que estão aí para espalhar o ódio e para dar um outro tipo de opinião, para fazer as fake news, e isso não é uma coisa aleatória. Às vezes são verdadeiros bunkers, são verdadeiras agências montadas especificamente para trabalhar a serviço de alguém em depreciação de outros, né? Como é que você observa isso quando se trata dessa história de liberdade de imprensa? Olha, o hacker não tem muita coisa a ver com liberdade de imprensa. Eles são um pessoal que brinca, né? Que o hacker mesmo, ele não está ali para prejudicar ninguém. Ele vai lá e tira o site do ar. O verdadeiro hacker, ele né? fala, eu estou aqui, tome cuidado. Se confundiu muito, né? Se confundiu muito com esse hacker que acessa suas contas bancárias, exatamente. Rouba seus dados bancários. Esses são perigosos. Esses hackers, tipo que fizeram ontem, que eu citei ontem no site, eles são uns brincalhões. Estão ali para mostrar. Eles querem provar que o negócio mostrar que lá é frágil, que lá é possível invadir, enfim. E é até bom, porque eles não mexem em nada, eles tiram apenas a página do ar, que vem lá um colaborador e pá, ajeita, rapidamente está no ar de volta. Por quê? Eles mostram que você tem a fragilidade ali. Né? E que essa fragilidade pode ser usada por alguém que queira fazer o mal. Né? Quanto aos haters, né, que é outra história. Quanto aos fake news, né, nós vamos ver isso demais nessa campanha. Né? Vão usar muito o Lava Jato, a Operação Lava Jato. Tem uma pesquisa que quem está envolvido no Lava Jato já tem uma boa chance de não se eleger. Né?
Até onde vai essa... Porque a pesquisa feita em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Minas, é diferente da paraense. Nós temos uma outra vivência política, né? Nós estamos... Aqui tem muito curral político ainda, né? Vamos ver até onde esses fake news vão poder trabalhar. A Justiça Eleitoral está investindo alto, né? São bilhões e bilhões de reais investidos esse ano, né, para coibir esse mal. Eles montaram, né, inclusive, na Justiça Eleitoral, uma verdadeira central, né, para fazer esse monitoramento, checar. Uma boa experiência agora foi a história da paralisação dos caminhoneiros. Eles montaram rapidamente ali uma central de crise com esses contatos de WhatsApp, redes sociais e tudo, para poder detectar quem estava saindo um pouco ali da linha da paralisação. Só um minutinho. Essa paralisação dos caminhoneiros mostra bem a diferença entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão, né? Que é a imprensa comunicando um fato, né, anunciando ali que em Brasília em Rondônia mataram um caminhoneiro, que apedrejaram caminhões em Brasília, e o povão, né, o povão dos grupos das redes sociais, já com outra linha de raciocínio. E tem gente ainda que confunde, né, o fato de que uma emissora de televisão ou outra, pela maneira, o formato, a linha editorial de dar aquela mesma notícia, seriam tendenciosos. E aí eu não quero entrar muito nesse aspecto, porque tendência todo mundo tem, né? Todo mundo pende para algum lado, né, Zé? Não existe parcialidade. Imparcialidade. Todo mundo é parcial. Todo mundo é parcial. Eu tenho no meu blog lá clientes, né, que se por acaso alguma coisa acontecer com a empresa dele, eu vou... Você vai dar um outro tipo de tratamento, né? Vou ter uma conotação, eu tenho que ser bem franco nisso. Claro. Ele vai ter uma conotação diferente, um tratamento diferente de uma empresa que não trabalha comigo, claro. E o pessoal confunde isso com parcialidade e imparcialidade. Não é isso, é você mostrar a notícia. Eu capturei aqui uma frase do Martin Luther King, né? Um grande ativista, um pastor evangélico nos Estados Unidos, que foi morto exatamente por conta do seu posicionamento político na época. Ele dizia o seguinte, para criar, pelo menos se atribui a ele essa frase, não sei se é a autoria dele, mas eu acho muito interessante. Para se criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que se pensa. O que você acha disso, Zé? A verdade mais profunda, né? Você ter opinião é mostrar o seu lado, né? Mostrar sua trilha, né? E muitas vezes a sua opinião diverge do companheiro que está ao teu lado, né? E isso acaba atraindo o ódio, a mesquinhez, né? Porque, não me lembro quem disse, mas que vou brigar até... Posso não concordar... Rui Barbosa. Posso não concordar com nada que você diz, mas vou brigar até a morte pelo direito de você dizer, né? Muita gente não pensa assim, infelizmente, né? Mas eu acho que nós estamos evoluindo, né? O país está evoluindo, a sociedade está evoluindo. Hoje nós temos mais pessoas na escola, mais pessoas no segundo grau, pessoas estudando pela internet, tendo acesso a livros pela internet. Às vezes o livro era muito caro, pouca gente lia. Então isso a pessoa vai adquirindo cultura. E a cultura faz a pessoa se transformar. Uma coisa que eu não posso deixar de fazer, para a gente concluir rapidinho, é o fato de que todas as vezes que a gente vai tratar desse assunto, a gente lembra logo de convidar o Zé Dudu, porque é um dos sites mais acessados do Brasil, tem uma importância fundamental na disseminação das informações que todos nós que trabalhamos no jornalismo utilizamos, e eu gostaria de perguntar, como é que está, Zé? Acessos hoje, o site chegou a que números, como é que está hoje, já aí com toda essa longa caminhada? Nós estamos na média, né, a média de 2018 está na média de 3.200.000 acessos mês, em média. Um pouquinho mais um mês, um pouquinho menos um mês. 3 milhões mês. 3 milhões mês. Caramba, hein? É uma responsabilidade tanto. São 100 mil pessoas ali todo dia, né? São 6 mil acessos, não 1.000 pessoas, mas são 100 mil acessos todo dia. Alguém clicando ali, querendo se informar, né? E, modéstia à parte, né? Clicou lá, está bem informado. Zé, obrigadão por ter vindo mais uma vez, é sempre prazer um bom papo. Na tela volta daqui a pouquinho com mais informações para você que está nos acompanhando. Bom dia, até daqui a pouquinho, até já.
É a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra.